Portanto, hoje dou testemunho diante de vós. Eu não sou responsável se algum de vós se perder, pois não deixei de vos anunciar todo o projeto de Deus a vosso respeito. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs em Cristo, com o último versículo da primeira leitura de hoje, eu começo a homilia. Em Atos, capítulo 20, versículos de 17 a 27, vemos Paulo exortando os anciãos em Éfeso, dizendo-lhes: Vós bem sabeis de que modo me comportei em relação a vós, durante todo o tempo, desde o primeiro dia em que cheguei à Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e no meio de provações que sofri por causa das ciladas dos judeus. Nunca deixei de anunciar aquilo que pudesse ser de proveito para vós, nem de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. Paulo mostra a eles e a nós que mesmo diante das ciladas e das provações que sofreu, não recuou, não se acovardou e continuou anunciando com todo fervor a boa nova. Assim, meus irmãos, eu vos exorto, quantas vezes nós nos calamos diante de conversas, diante de opiniões contrárias à nossa fé, por vergonha ou por não conhecermos a fundo aquilo que cremos. Por isso, devemos nos aprofundar nos ensinamentos da Igreja do Senhor, mesmo que isso nos custe algo ou alguém. Não tenhamos vergonha de testemunhar Cristo Jesus, pois veremos agora no Evangelho de João, capítulo 17, do 1 ao 11, a passagem conhecida como a oração sacerdotal de Jesus, que nos revela o íntimo do coração de nosso Senhor pouco antes de sua paixão. Aqui, Jesus se volta para o Pai em uma súplica ardente, não apenas por si mesmo, mas por aqueles que o Pai lhe deu, seus discípulos de então e nós, seus discípulos de hoje. Jesus eleva os olhos ao céu e começa: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho para que o Filho te glorifique. Esta é uma oração carregada de significado. Jesus não pede para ser poupado do sofrimento, mas para que através de sua paixão, morte e ressurreição, a glória de Deus se manifeste plenamente. E quantos entre nós se dizem cristãos, mas ao passarem por uma certa turbulência na vida, já se queixam ou pior, abandonam a Deus, acreditando não ter mais solução. Jesus nos ensina que a verdadeira glória não está no poder terreno ou na ausência de dor, mas na entrega total e amorosa à vontade do Pai. Ele continua afirmando que o Pai lhe deu poder sobre toda a carne para que dê a vida eterna a todos os que lhe destes. E define o que é a vida eterna. Ora, a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Meus irmãos, a vida eterna não é apenas um estado futuro após a morte, mas uma relação viva e transformadora com Deus, que começa aqui e agora, através do conhecimento e do amor a Jesus Cristo. Mas um conhecimento verdadeiro, sabendo que se Ele morreu em uma cruz para glorificar o Pai e nos salvar, nossos sofrimentos aqui nessa terra não são nada. Jesus então se volta para a glorificação que já havia recebido do Pai. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele nos lembra de sua pré-existência divina, de sua união eterna com o Pai e da fidelidade com que cumpriu a missão que lhe foi confiada. É esse exemplo de obediência e dedicação que nós devemos ter. Mas é nos versículos seguintes que a oração de Jesus se torna ainda mais tocante para nós. Ele ora por seus discípulos. Ele diz: Eu manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus e tu me destes. E eles guardaram a tua palavra.
Jesus reconhece a fidelidade e a acolhida daqueles que o seguiram. Ele nos chama a guardar a palavra de Deus em nossos corações, assim como eles fizeram. Devemos ter em mente sempre o Salmo 119. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. E o coração de Jesus, irmãos, transborda em súplica. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Jesus não nos abandona. Ele intercede por nós diante do Pai. Ele nos conhece, nos ama e nos apresenta a Deus. Essa intercessão é um sinal do amor incondicional de Deus por cada um de nós. João nos afirma isso em sua primeira carta, no capítulo 2. Meus filhinhos, escrevo-vos estas coisas para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Por fim, Jesus clama pela unidade de nós como irmãos. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me destes, para que sejam um, assim como nós somos um. Aqui está o cerne da oração de Jesus por nós, seus seguidores. Ele deseja que tenhamos uma só fé, um só amor, um só propósito, assim como Ele e o Pai são um. Esta é uma chamada poderosa à comunhão dentro da Igreja Católica. Desde seu início, um chamado a superar divisões e a viver o amor fraterno que nos identifica como seus discípulos. Como nos lembra a carta aos Efésios, no capítulo 4, esforçai-vos por manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Meus irmãos, a oração sacerdotal de Jesus é um testamento de seu amor, um convite à intimidade com Deus e um chamado urgente à unidade. Que possamos a cada dia nos esforçar para conhecer mais a Jesus Cristo, para guardar sua palavra em nossos corações e viver em comunhão uns com os outros na sua una santa Igreja Católica Apostólica Romana. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Até amanhã, se assim Deus permitir. Senhor, estivemos, estamos e estaremos sempre aqui, por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.